gente, queria falar uma coisa. Ó, eu fiz um gelo que totalmente ninguém na vida vai comer, nem por 10 mil reais a pessoa vai comer esse gelo. Um pó de cigarro e formiga e micróbios. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Para de ficar tirando foto, meu celular já tá travando Não, já. eu não tô tirando foto. O que que é, um mosquito? O que que é isso ali? Aranha. Você congelou um mosquito? Ai, que nojo, uma formiga. É. Ai, que nojo. Ela congelou uma formiga.